Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 4 em diante. Versículo 4. Gênesis 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e ainda não havia homem para lavrar a terra. Então um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida ele plantou, colocou no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Vamos adiantar um pouquinho, versículo 13. O nome do segundo é Gion. Versículo 14. O nome do terceiro é Tigre. Este é o que vai do lado oriental à Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui. Espírito Santo, essa mesma palavra em Mateus 10, 20, declara que não seríamos nós, mas o teu Espírito que mora em nós, que habita em nós, colocaria as tuas palavras nos nossos lábios. Fala conosco, que esses versículos que lemos possam saltar cheios de vida para esta igreja, para esta região, para esta cidade, para cada família aqui presente, para aqueles que nos acompanham pela internet, por este mundo afora, no poder do teu santo nome. Vamos bater palmas para Jesus bem forte. Glória a Deus, vamos lá. De forma bem simples e direta, eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar sobre um Deus que tudo que Ele cria, tudo que Ele gera, Ele supre. Segunda parte, eu vou falar que tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, Ele gera uma expectativa que eu e você administre. Terceira parte, eu vou falar que tudo que Deus cria, Ele gera uma outra expectativa, que a gente flua. Primeiro, o que Deus cria, Deus supre. Segundo, o que Deus cria, eu administro. Terceiro, o que Deus cria, eu fluo. Primeiro, o que Deus cria, Ele supre. A Bíblia vai dizer que ainda não tinha chovido sobre a terra.
e ainda não tinha homem para lavrar a terra. E a Bíblia diz que ele fazia subir uma neblina debaixo da terra, que regava toda a terra. E a criação de Deus ia muito bem, obrigado. Por que algumas igrejas estão tendo problemas em tempo de pandemia? Porque geraram aquilo que não tem respaldo do próprio Deus. Tudo que a gente cria e a gente gera fora de um propósito, não haverá suprimento. Tudo que é criado, tudo que é gerado pelo poder de Deus, automaticamente haverá uma provisão para suprir aquilo. As igrejas que entenderam quem elas são, as famílias que entenderam quem elas são, as empresas que entenderam quem elas são, mesmo em tempo de pandemia, estão crescendo, estão prevalecendo, estão avançando. O que eu vou falar não é uma questão de um Deus que tem filho predileto, porque Deus não faz acepção de pessoas e Deus ama todos. Por que esta igreja, ela não parou em tempo de pandemia? Porque ela não foi gerado por um querer do pastor Tarciano. Ele nem queria ser pastor desta igreja, a bem da verdade é isso. Esta igreja não foi gerada, ela não foi criada pelo sogro do pastor Tarciano. Ele entendeu na cabeça dele que ele deveria vir aqui estabelecer uma igreja. Hoje ele está na glória. Chegou primeiro. Nós precisamos entender que isso aqui não para. Essa obra continua. E ela vai crescer muito mais. E quando eu falo muito mais, ainda não passou pela sua cabeça o quanto ela vai crescer. Eu disse para o pastor Tarciano: você está dirigindo um carro que você ainda não percebeu a velocidade desse carro. Tudo isso aqui foi criado por Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja não é produto do homem, não é invenção da nossa cabeça. A igreja foi algo que Ele decidiu estabelecer. Aquilo que Deus cria, Deus supre. Eu tenho uma frase que há 25 anos eu prego: a obra não para. Ele começou a boa obra, Ele completará a boa obra. Aquele mesmo Deus que fazia uma neblina subir debaixo da terra e regava toda a sua criação, é este mesmo Deus de Hebreus 13:8, que foi ontem e que é hoje e que será eternamente. Um Deus que cuida da igreja, um Deus que chama a existência o que não existe, um Deus que abre porta onde não tem porta. O Deus do apóstolo São Paulo, de Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra. Tudo que Deus cria, Deus supre. Eu fui pregar na Bolívia e antes preguei em Corumbá, divisa com a Bolívia, Mato Grosso. Tem um aterro saindo de Campo Grande um pouco depois, que vai quase até Corumbá. Do lado é mata, é floresta, é um aterro que eles fizeram. Porque quando a chuva é intensa, aquilo alaga tudo e você só vê uma parte das árvores. E quando eu passei lá, estava em seca. Então daí aparece muito jacaré, aparece muita onça, aparece uma bicharada. E aí você vai devagarinho naquele aterro, separa o carro, o jacaré vem pertinho. Eu não encontrei nenhum jacaré depressivo, eu não encontrei nenhuma onça com a conta de luz atrasada, eu não encontrei nenhum bicho
pensando o que ele vai comer, beber, todos eles supriram. Eu não vi nenhuma planta em crise, tudo indo muito bem, obrigado. Este Deus que cuida de um animal, este Deus que cuida de uma planta, não é o Deus que cuida de nós em tempo de pandemia. Você foi criado à imagem e à semelhança dele. Ele te criou. O pão não falta na tua mesa. Ele abre porta onde não tem porta. Ele cuida de você. Durma a melhor noite de hoje para amanhã. Se prepare, porque amanhã Deus vai usar o pastor Diogo aqui, e cada dia a intensidade vai ser maior. Descansa em Deus, porque Ele é fiel, mesmo quando todos são infiéis. Gere confiança no teu coração. Agora há pouco eu falei assim para o pastor Tarciano: você precisa urgentemente fazer algo aqui na igreja. Aí ele me olhou, eu falei: a igreja da criança está pronta, está tudo pronto, está faltando uma coisa. Aí você pergunta: o quê? Está faltando estacionamento. Está faltando estacionamento. Porque com esse público aqui, já é difícil achar vaga agora para parar o carro para vir aqui no culto. Imagina passando essa pandemia, imagina 2022, vai ficar gente de pé aqui, lá em cima. Pastor, o senhor já conseguiu imaginar uma galeria de lá, cruzando toda essa estrutura aqui, e eu voltando a pregar aqui, e um povo me olhando aqui em ciminha, e dizendo: é desse jeito, Jeová. Compra terreno, aluga terreno, já manda uma mensagem aí para os vizinhos começar a procurar para morar em outro lugar, porque vai ter que derrubar a propriedade, vai virar estacionamento. Aquilo que Deus faz é bom, é agradável e é perfeito. Ele supre. Inclusive o dinheiro está no propósito. O dinheiro está no propósito, o dinheiro a tudo responde. Deus cuida daquilo que Ele cria, daquilo que Ele gera, daquilo que Ele faz. Mas às vezes nós ficamos em crise, porque nós achamos que não vai dar, nós achamos que vai faltar, nós achamos que está demorando, e para Deus, tudo indo muito bem, obrigado. Tudo indo muito bem, obrigado. Você já percebeu que áreas da sua vida que você sofre, é porque você faz coisas, e aí você não tem responsabilidade à altura daquilo que você faz? Está guardado na palavra, é reproduzir o caráter deste Pai. Esse Deus sempre foi perito em suprir tudo o que Ele estabelece. Você não vai encontrar nada de Gênesis a Apocalipse, 31.186 versículos. Tudo que Deus fez, Deus supriu. Nenhum projeto de Deus se frustrou. Eu encontrei esses dias na rua, sabe aqueles elder, que são missionários da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias? Eles estão pregando a palavra. Aí encontrei um, ele disse assim para mim: você precisa entender que Jesus foi irmão de Lúcifer. Aí eu falei: por que Jesus foi irmão de Lúcifer? Aí ele falou assim: porque os dois foram criados por Deus, os dois vieram da mesma fonte, os dois têm a mesma raiz, então os dois são irmãos. Eu falei para ele: pega essa Bíblia aí que você está querendo pregar para mim, abra por gentileza ela em João capítulo 1, versículo 1, leia para mim o que está escrito aí por gentileza. E aí ele leu: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é irmão de Lúcifer, Jesus não foi criado anjo de luz. Lúcifer fora criado e caiu por causa da rebelião. Jesus não foi criado. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Jesus é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor.
pega Jesus, 30 anos de processo, 30 anos de fundamento, para fluir 3 anos de ministério, e para gerar resultados. Você já percebeu que a gente só quer o resultado? A gente não respeita processo e não estabelece fundamento, porque o fundamento é a nossa base, é aquilo que nos mantém de pé em Deus. O processo é o que nos leva ao nosso destino, e o resultado é a colheita da manifestação do propósito. Mas nós queremos o resultado. Nós temos dificuldade de aceitar os fundamentos e praticar o processo. Jesus foi perito em todos os pontos da vida dele. Você nunca vai ver Jesus fazendo nada que ele não tenha suprido. Nada. Os homens que marcaram a sua geração foram homens e mulheres que tudo o que fizeram, supriram. Então Deus cria e eu administro. Deus cria e eu assumo responsabilidade. Mas aí é fácil encontrar alguém perturbado e dizer: sai dele, demônio. O nome de Jesus tem poder. Isso aí qualquer um faz, irmãos. Católico faz, até os espíritas estão fazendo. Eu quero ver assumir a responsabilidade de não apenas dizer sai no nome de Jesus, mas de cuidar daquele filho perdido, de ver ele plantado, edificado de verdade na palavra, para reproduzir outros frutos. Nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, todos os que marcaram a sua geração foram pessoas que tiveram responsabilidade, pessoas que tinham tudo para dar errado, se tornaram um referencial porque assumiram responsabilidade, tanto na história bíblica como na história humana. Você pega, por exemplo, a história de uma mulher nos Estados Unidos, a escola chama ela e diz assim: o teu filho amanhã não poderá mais estudar no nosso colégio. Por que o meu filho não poderá estudar mais nesse colégio? Porque o teu filho tem um retardo mental, o teu filho não acompanha o ritmo, o teu filho não consegue entender as aulas, o teu filho é meio problemático e está difícil de tolerar ele aqui. Então a mãe pegou e levou aquele filho para casa. Passou o tempo, o filho acorda, vai colocar a roupinha dele da escola, o uniformezinho, e o filho diz assim: mãe, vamos para a escola? E a mãe diz assim: você não vai mais estudar naquela escola, pode tirar o uniforme. Por quê, mãe? Porque eu descobri que aquela escola, o diretor daquela escola e os professores daquela escola têm um retardo mental e não acompanha o ritmo do que Deus está fazendo na sua vida. Hã? A mãe entendeu que aquele filho era dela, e ela tinha a missão de dar destino para o filho. Ela tinha a responsabilidade de pegar aquele filho e soltar como uma flecha, mas ela precisaria se posicionar. Aquela mãe volta a estudar, aquela mãe vai dar aula para o seu filho, e aquela mãe vai fazer aquele filho entender que ele nasceu para dar certo, ele foi gerado para um propósito. O tempo passou, e agora aquela mãe é convidada pelo presidente dos Estados Unidos para ser honrada na maior potência do mundo. E quando ela sobe naquela tribuna para ser honrada, ela vai ver o vídeo da história do que está acontecendo com o seu filho. E se hoje eu estou ali, iluminado naquele telão, se hoje este ambiente está todo clarinho e bonitinho, com luzes, iluminações, e daqui a pouco um telão de LED aqui, e tanta coisa acontecendo, é porque um dia essa mãe deu treinamento para um menino, que se tornou Thomas Edison, o inventor da lâmpada, o cara que se tornou um gênio, o cara que marcou uma geração. Você pega a história bíblica, você vai ver que pessoas que tinham tudo para dar errado, foram pessoas que se posicionaram. Você pega a história de Raabe,
ela tinha tudo para morrer como uma prostituta, ela tinha tudo para se tornar mais uma, mas quando ela entende quem ela é, e que ela tem a responsabilidade de cuidar de Josué, tudo muda. Uma chave vai abrir uma porta, ela vai cuidar de Josué, a continuidade de Moisés, o maior general de guerra da história, que conquistou pela sua espada mais de 30 cidades, começando por Jericó. Ela cuidou tão bem deste moço chamado Josué, que Deus deu um filho a ela. E qual era o nome desse filho? Qual era o nome desse filho? O nome desse filho nada mais é do que Boaz, que vai se tornar rei de Belém, que vai tirar Belém de uma crise, e que do outro lado tem uma moabita chamada Ruth, uma mulher que tem tudo para dar errado, a sogra frustrada porque ficou viúva, a cunhada frustrada porque ficou viúva, ela frustrada porque ficou viúva. Noemi culpando a Deus, dizendo que Deus fez tudo errado, pesou a mão sobre ela, e por causa disso ela se tornou uma mulher amarga. Não! O capítulo 1 de Ruth vai dizer que Elimeleque saiu de Belém, porque em Belém estava passando um momento de pandemia, de escassez e de crise. Elimeleque morre lá na terra de Moabe. Moabe significa casa dos desejos, e Belém significa casa do pão. O cara vai sair do propósito, por causa de um desejo ele vai se perder, e vai sair da história. E Orfa, a outra nora, quando Noemi disse, pode pegar as coisas, toda herança pode tocar a vida, ela pegou as coisas dela. Pode ser que ela casou com alguém, comeu, bebeu, viveu a vida, teve filhos, a Bíblia não fala mais dela. Uma coisa eu tenho certeza, ela pode até ter vivido bem nas escolhas dela, mas ela não cumpriu um propósito, ela não marcou a sua geração, a Bíblia nunca mais vai falar dela. Agora, olha o posicionamento de Ruth. O teu Deus é o meu Deus, Noemi. Eu descobri quem eu sou. Mesmo você mandando eu me desviar, ir após os deuses estranhos de Moabe, eu conheci o Deus verdadeiro. Você apenas passa um momento de dor, nós vamos dar a volta por cima. Ah, meus irmãos, ela decidiu amar a sogra. Quer ver uma coisa que prospera o homem e a mulher? É amar a sogra. Abre porta que você não tem noção. Talvez a tua vida não vai para frente, porque você é muito ruim com a tua sogra. Isso muda tudo. Irmãos, Ruth vai dizer, o teu povo é o meu povo. Eu descobri o meu propósito. Propósito é pessoas. Por que eu e o pastor Tarciano se encontrou nesse tempo? Porque não é uma agenda, não é alguém apresentando alguém, mas é o cumprimento de um tempo para Londrina, para o norte do Paraná, que vai espalhar fogo para o Brasil inteiro. Notícias que vão chegar, coisas que só Deus pode fazer. A Bíblia vai dizer que, ela também vai dizer o seguinte, para onde tu fores, irei eu. Interessante que tudo que os caras do coach, obviamente que tem uns coach top, mas tudo que eles estão tentando explicar, ensinar, é tudo que Ruth fez. Esse dia eu conversei com um coach, o cara é master coach, 300 mil seguidores, o cara é top da galáxia, treina empresa tal. Aí eu falei para ele, fala para mim 3 bases do mundo coach. Ele falou, identidade, propósito e de destino. O homem tem que descobrir quem ele é. O homem precisa ter um propósito na vida, um ideal na vida, um foco na vida. E ele precisa entender o seu destino. Ele tem que ter uma vida de visão para o futuro, para o amanhã. Aí eu olho para Ruth, tudo que os caras estão tentando explicar agora, ela já explicou lá atrás. Só a Bíblia tem esse poder. Só quem é ungido de Deus, quem entende o reino de Deus é que flui nisso. Coach tem que ser para nos ativar e para nos ajudar a montar o quebra-cabeça, mas não é a solução e não é a resposta que o mundo precisa. A resposta que o mundo precisa continua sendo a palavra, continua sendo o poder do Espírito Santo. Para onde tu fores,
Ô Noemi, eu vou, vamos encurtar? Chegaram lá, ela não foi dormir. Noemi poderia ir no palácio de Boaz e dizer assim: meu marido foi teu primo, e eu, por direito, eu como e bebo, eu tenho aí 600 do Bolsonaro, me garanta aí porque eu não vou morrer. Quantos irmãos num tempo desse? Um dia o irmão chegou lá: pastor, o senhor ora por mim? Qual o motivo? Estou preocupado, disseram aí que o Bolsonaro vai cortar o ajuda, e se cortar eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei: meu irmão, eu estou sentindo de falar algo para você, posso falar? Fala. Tomara que corte. Esse 600 está ficando a migalha que cai da mesa. E para quem vive debaixo de uma mesa esperando uma migalha, o que vai ouvir de Jesus é apenas que é uma cadelinha. Ô Cananeia, você não passa de uma cadelinha, porque você diz que come com os cachorros, e você está se tornando uma. Eu não te gerei para isso, Cananeia. Eu te chamei para cumprir um propósito, para manifestar a minha glória, e para ter responsabilidade com tudo que é confiado ao homem. Ruth vai trabalhar para levar o sustento para casa. Vamos encurtar para terminar isso aqui com Ruth? Ruth vai ganhar o coração de Boaz, e os dois vão se casar, e vão gerar um filho, e vão dar um neto para Raabe, a prostituta. Qual era o nome desse neto? Obed. Obed vai se casar e vai dar um bisneto para a antiga prostituta Raabe. Qual era o nome desse bisneto? Jessé. Esse Jessé vai se casar e vai dar 8 tataranetos para a antiga prostituta que se converteu e entendeu quem ela era, a responsabilidade. E qual era o nome do 8º filho, do 8º bisneto? Davi, o rei Davi. É por isso que aquele cego Bartimeu, à beira do caminho, ouve falar que Jesus está passando, e ele não vai chamar Jesus de Jesus, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. Isso quer dizer, aquele Deus que criou Adão, aquele Deus que se revelou na história, o Deus de Davi, que manifestou o seu filho Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus vai dizer: abra os teus olhos e veja, cumpra o seu propósito, seja tudo aquilo que eu gerei para que você fosse. Se Deus cria, Deus supre, não falta nada. Se Deus cria, eu administro. Vem cá vocês dois aqui um pouquinho. Vocês dois aqui, isso. Você está com o cabelinho tão top, vem cá, vem cá. Sobe aqui. Isso, sobe vocês. Vem cá o senhor também, vem cá o senhor também, sobe aqui. Isso, rapidinho, venha rápido. Você já é casado, meu filho? Não. Então tem que ser rápido, porque as mulheres não querem mais casar com um homem cozido. Você é solteiro, meu filho? Então tem que estar esperto. Vem cá você mais aqui, ó. Isso. Vem cá você com esse cabelinho top. Vamos dar uma salva de palmas aí para ele, hein? Isso. E você? Já é casado, meu filho? Então aquieta o facho. Já é casado, aquieta o facho. Isso, belezinha. A Bíblia diz que o que Deus criou e colocou naquele jardim foi 3 tipos de árvore. Ele colocou a árvore do sofrimento. Ó, solta as mãos, porque... acabou o gás, bem. Não vira. Não vai dar não, não vai. Acabou o gás. A Lisete está aqui, ó, nos casamos. Fui jogador de futebol profissional. Não tive uma carreira ampla, muito rápido, profissionalizei muito rápido, abortei a carreira por um chamado ministerial. Nos casamos, começamos o ministério, não ganhei dinheiro com futebol. Saí de casa com 13 anos de idade. Voltei com os meus 20 para 21 anos. E aí o que aconteceu? Me casei com ela. Pergunta para ela, nesses 25 anos que nós estamos indo para completar agora de casados, qual dia que ela falou para mim: acabou o gás? E eu falei para ela: vai orar. Consagra um jejum de hoje para amanhã. Esse dia uma irmã falou assim: pastor, meu marido, falei para ele que acabou o gás, ele falou para mim assim: vai orar, amor. Ela falou assim, eu falei para ele que eu não casei com Deus, casei com você. Não vou orar não, é você que vai comprar o gás. Amém, meu filho? Beleza, fique esperto, porque a serva pode estar aqui hoje. Ah, eita glória. Ele falou assim: eita glória, eita glória.
Você vai ver, eita glória, a hora que chegar o pedido de oração na tua mão. E o pedido de oração não vai ser assim: abençoa ele, Jeová, como meu marido. Vai estar escrito assim: usa ele, Senhor, para me dar uma Vitor Hugo lá no shopping Catuaí, uma bolsa de 4.000. Quer casar, meu irmão? Tem que suprir. Esse dia um moço falou assim: pastor, o senhor me envia para a obra, abre uma igreja e me coloca. Eu falei: eu vou abrir então. Aí ele falou: vai ter carpete no altar? Eu falei: vai ter a capeta para você expulsar. Pô, o cara, ele quer ser pastor, mas ele quer tudo. Então, você quer que eu prego para você? Você quer que eu visite para você? Tem que construir uma história, tem que assumir responsabilidade. Deus colocou no jardim uma árvore chamada árvore da vida, no meio do jardim. Deus colocou árvore, e Ele disse que nessa árvore, que são várias árvores, muitas árvores, tem tudo que o organismo de um homem precisa para se alimentar e para viver bem. Toda sorte de bênção foi colocada nessa árvore. Deus criou a árvore no meio do jardim, chamado árvore da vida. É a mesma árvore que encerra a vida do homem antes do arrebatamento, que está lá em Apocalipse. É a mesma árvore. E Deus colocou uma árvore, não é você, apenas aqui estamos dando exemplo. Colocou uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus cria Adão e coloca Adão nesse jardim. E Deus diz assim para ele: está vendo aquela árvore lá, Adão? Aquela árvore é onde você vai se alimentar fisicamente. Está vendo aquela árvore lá, Adão? Lá você não vai tocar, porque a hora que tocar certamente morrerá. Então preste atenção aqui comigo. Essa árvore, Deus diz assim: toda viração do dia, eu virei para falar contigo. Eu virei para me relacionar com você, a árvore da vida. Não tem como prevalecermos nesses dias se não estivermos guardados aqui. Aqui é a nossa vida, aqui é a nossa espiritualidade, aqui é a nossa relação com Ele, aqui é a palavra revelada, aqui eu vivo protegido. Ele diz que aqui praga alguma chegará à sua tenda. Ele se revela aqui pela palavra. Adão, eu criei a terra, e antes de eu te formar, eu já cuidava de tudo. Só que agora, Adão, eu estou colocando e depositando em você o meu potencial. Você não passava de um boneco de barro. Eu soprei, eu entrei em você, Adão. Eu reproduzi o meu caráter, o meu poder, a minha autoridade em você, Adão. Então o que eu crio, você tem que administrar. Aí vai Adão, aqui ele come, aqui ele prospera, aqui Deus fala com ele, aqui ele tem a dignidade de Deus na vida dele, e aqui ele se perde. Grave isso. Aqui, ó, está o seu trabalho, aqui está o suor da tua camisa, aqui está a sua prosperidade. Salmo 35, versículo 27. Cantem, exaltem, porque Ele é Pai, e Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Aqui Ele cuida de você, aqui não falta nada. Aqui não falta nada. Sabe por que os jovens não precisam ir no mundo? Porque nada que o mundo apresentar para você é comparável ao que Ele preparou para você. O teu sucesso, a tua faculdade, a tua conquista, a tua viagem internacional, a realização dos seus sonhos, o melhor carro, a melhor casa, o melhor alimento, a melhor roupa, está aqui, ó. Deus tem tudo.
João capítulo 3, capítulo 15, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. É ali, aqui é a dignidade do homem, tudo já está pronto. Tem como colocar a Bíblia aqui na tela? Então coloca para nós 1 Coríntios, veio isso na minha cabeça agora. 1 Coríntios capítulo 3, coloca o verso 16. Capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coloca agora o versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu não vou nem entrar, porque aqui tem uma base relacionada a suicídio. Vamos lá, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Versículo 20. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são vãos. Portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo... Olha aí, tem uma chave. Aqui tem uma revelação da palavra, porque tudo é vosso. Eu não posso fazer uma campanha de 7 semanas para conquistar o que já é meu. Eu não posso pagar promessa para ter o que já é meu. Porque se esse Adão falhou aqui, o segundo Adão, Paulo disse aos Romanos, não falhou. O segundo Adão é Jesus Cristo, a perfeição de Deus. E este Jesus, voltando para o Pai, diz: olha, eu vos enviarei quem? Quem que eu enviarei? O Bill Gates, para apresentar um sistema de modernidade que vai ativar o mundo na inteligência. Não, nada pode inventar as melhores máquinas, os melhores robôs, os melhores equipamentos. A criação de Deus continuará sendo toda a revelação do Pai para a terra, porque tudo é vosso. Salmo 24, Davi está trazendo a arca da Filisteia, está entrando em Jerusalém, e ele está escrevendo o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? É aquele que é possuidor de todas as coisas. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor teu Deus desde a fundação, um Deus que não muda, tudo é meu. O diabo, ele só engana, ele só se aproveita. Eu me lembro que veio um pastor da Argentina. Aí eu fui comer um negócio, ele falou assim: falaram que essas coisas aí é consagrada ao diabo. Eu falei: essa não, eu comprei, paguei 10, é meu. Aí a coca é do diabo, não sei o que é do diabo. O diabo não tem nada, diabo é diabo. Teve um que mudou o rótulo, escrevendo assim na coca: alô diabo, de trás para frente. Eu sei que tem muito paganismo, eu sei que tem muita idolatria. Agora o tempo que a gente fica perdendo para endemonizar a vida é o tempo que nós vamos ganhar a alma, vamos comer o melhor desta terra e vamos estar pronto para o grande dia do Senhor, chamado arrebatamento da igreja. Volta lá o 21 de 1 Coríntios 3. Vai para o 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Horácio. O Horácio está lá em cima, um dos melhores do Brasil, para a glória de Jesus. Seja Horácio, seja Tarciano, seja, como é que é o teu nome? Leandro. Vou colocar o celular. Seja o Leandro, seja o mundo. Tem pessoas que dizem assim: o mundo não tem nada para nos oferecer. O diabo não tem nada para nos oferecer. O mundo é uma bênção. A terra foi dada aos homens e tem disso. A questão é que a gente corrompe, a gente gosta de fazer, é o que está escrito em Eclesiastes 7, a partir do 26. Onde Salomão, na sua sabedoria, vai dizer que Deus fez tudo perfeito, mas o homem, pelas suas invenções, foi arrumando constrangimento para cada coisa que Deus fez. Olha o que está escrito: seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Tudo está aqui dentro. Tudo que Adão precisava estava aqui. Pastor, e aquilo lá? Por que Deus faz isso?
Porque Deus não quer te manipular, porque Deus não quer ver você um robozinho, porque Deus quer ver você com dignidade representando Ele, com domínio próprio, com direito de decisão, cheio do Espírito Santo, com domínio próprio nos frutos do Espírito, guardados na palavra, fluindo no que Ele tem para a tua vida. Mas por que Ele coloca lá? Porque Ele estava dizendo, se aqui você constrói o homem físico, se aqui você constrói o homem espiritual, e aqui eu construo o meu caráter. Aqui eu construo o meu caráter. Eu tenho dignidade de dizer, não quero, não aceito. Que pecado tinha Daniel comer um pedaço de carne e tomar um copo de vinho? Dentro da lei, da sua história judaica, não tinha pecado nenhum. Ele não seria punido nem por Deus, nem pelos homens, em comer um pedaço de carne, em tomar um copo de vinho. Mas ele decidiu dizer não. Porque se você quer experimentar algumas coisas, até o que não é pecado, você vai começar a dizer não, 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 não. Porque hoje está assim, a pessoa está quebrada financeiramente, casamento acabando, aí vem para a igreja, Deus muda a história dele, perdoa ele, salva ele, abre porta para ele. Aí de repente no domingão ele não vem nascer porque ele foi para o clube, porque ele prosperou, porque agora ele... Quer dizer, não é pecado nenhum ir para um clube, se divertir, mas aquilo acaba se tornando uma árvore do bem e do mal. Ele toca onde não pode ser tocado. Ele frequenta o que não é para ser frequentado, ele se envolve com o que não é para se envolver. E você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a se posicionar para você usufruir do que Deus tem para você. Para você prosperar e ser tudo o que Deus desejou. Está aí, ó, tudo é vosso. Eu estou vendo aqui, tem algo que está faltando aí. Está faltando, dá uma olhada ali. Não está faltando alguma coisa, minha irmã? Como é que é teu nome? Como? Luciana. Ô Luciano, não está faltando alguma coisa ali não? Ó, leia comigo, ó. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Está faltando algo ali, não está não? Você percebeu que ali não tem passado? Dá uma lida lá. Tem tudo, só não tem passado. Você está deixando de usufruir e de administrar e de experimentar coisas grandes de Deus, porque você vive preso no passado, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Tem pessoas, olha o que eu vi. Pode bater palma, pastor. Eu fui pregar numa igreja, a diretoria da igreja estava brava com o pastor, porque o pastor vendeu os bancos da igreja e comprou cadeira. Não, olha o pensamento. O cara sentado numa cadeira, e com saudade do banco. E o irmão falou assim, ai pastor, eu tenho saudade daquelas músicas antigas. Eu falei, mas tem música antiga? A Bíblia diz que as coisas de Deus se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. Por que música antiga? A ideia. Fui pregar para o Carano, uma irmã falou assim, pastor, amanhã o senhor deixa eu cantar um hino antes da mensagem? Eu falei, combinado, amanhã você canta. Aí perguntei para o pastor, falei, aquela irmã, o pastor falou, ih Ricardo, que lá é ruim para cantar, que só Deus. Cheguei no outro dia no culto, comecei a pregar, preguei, acabou o culto, ela veio, pastor, o senhor não me chamou para cantar. Eu falei, irmã, nós cantamos 5 músicas aqui na igreja, até eu cantei, e a senhora não cantou a tua? Era só ter levantado a mão e cantado. Você percebeu que a gente está se amarrando com coisas que não dá futuro? A gente está preso no que passou. Fui pregar no aniversário da igreja fundada pelo reverendo bispo McAllister, um americano da igreja quadrangular que veio para o Brasil, teve uma experiência com uma tenda e montou a igreja nova, Vida Nova. Essa igreja é onde Edir Macedo e R.R. Soares se converteram. McAllister morreu e ele deixou um dos filhos dele, é o pastor, e hoje o bispo Rubem é o pastor líder da igreja. A igreja tem 15 mil pessoas, fica em Nova Iguaçu, tem heliporto,
Ele mora na Barra da Tijuca. Quando ele quer vir por cima, ele vem. Vive do jeito que ele quer. Eu venho com 83 anos. Fui conversar com ele. Falei, pastor, o senhor até agora pastoreando? Ele falou, velho, é o Satanás. Eu estou zerado. Estou cheio do Espírito Santo. Falei, pastor, e aí? Ele falou assim, o louvor é assim, aqui nós cantamos worship, dá uma alegrada na moçada. E canta os hinos da harpa, dá uma alegrada na veiada. Na veiarada. A vozinha com o coque, quando canta o carpinteiro, ela fala, já chegou, o Filho de Jesus está aqui. E quando canta, fé mais fé, amor mais amor, o jovem também canta. Uma menina disse assim para mim, ô pastor, aquela música é antiga, né? Eu falei, você já cantou ela quantas vezes? Não, é a primeira vez que eu ouvi. Então não é antiga. Não, mas falaram para mim que Elvis Presley cantou ela lá atrás. Então, é nova, zero. Você nunca cantou, você nunca ouviu a letra. Irmãos, por que nós vamos ficar perdendo tempo com coisa que não tem vida e que só nos amarra, só nos constrange, só gera competição, só gera grupinho, só gera divisão? Vamos prosperar no que Deus nos deu e comer o melhor desta terra. Vamos viver guardado nele, amando ele, adorando ele, oferecendo culto para ele, e vamos continuar pisando nas cabeças de Satanás e dizendo não, 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 eu não quero. Só que o que aconteceu com a igreja evangélica? Sabe quem que intitulou nós como evangélico? Não foi pastor, não foi igreja não, foi a revista Veja. Revista Veja que começou com esse negócio, é o povo evangélico, é o povo evangélico. Quando eu comecei meu ministério, eu servi a Deus na Quadrangular, aqui embaixo na rua Ébano, ali na Baixada do Leonor, lá que eu me encontrei com a Elisete. Eu fui para Cambé. Quando eu comecei o ministério pastoral, alguém me disse assim, olha, quando o Brasil tiver 50 milhões de evangélicos, vai ser poder demais na terra. O Brasil já tem mais, Horácio, do que 50 milhões de evangélicos, mas é os mesmos caras envolvidos com petrolão, envolvido com mensalão, envolvido com essa CPI maligna. É o mesmo povo. Eles querem prosperar, eles querem Deus, mas também querem Satanás. A Bíblia diz que da mesma fonte não sai água doce e água salgada. Não podeis servir a dois senhores, há de agradar a um e desagradar o outro. Então diga não hoje para tudo que tem, que você precisa dizer, e diga sim para tudo que Deus já te deu, porque tudo é vosso, e viva com ele os melhores dias da sua vida. Ame ele, adore ele, se apaixone por ele, mergulhe nele. Não falte nenhuma noite, porque vai ser lindo o que Deus vai fazer aqui. Para terminar, se o que Deus cria, ele supre. Se o que Deus cria, eu administro. Vem cá o senhor, vem cá um pouquinho, o senhor. Você já tem para lá de 40, pelo menos é o que eu estou achando. Errei ou acertei? 43, né? 43? A hora que eu vi o seu, dava no máximo uns 42 e 11 meses. Vê um pouquinho mais aqui. Vê um pouquinho mais aqui. Vê um pouquinho mais aqui. Isso. A Bíblia diz que na árvore da vida nascia o rio de Deus. E esse rio se dividia em 4 braços. O primeiro rio, Pison. Segundo rio, Gion. Terceiro rio, Tigre. Eu gosto do hebraico, Idekel. Grave isso no seu coração. E o quarto rio, Eufrates. Eufrates significa doçura como mel, aquilo que se consolida. Tem a ver com arrebatamento da igreja. Pison significa graça, aquilo que ele faz. Uma dívida impagável que só ele pode pagar. Esse dia um irmão falou assim, tem que pregar Mateus, porque daí tem a ver com Jesus. Eu falei, desde quando eu me converti, desde quando eu preguei minha primeira mensagem, eu prego Jesus em Gênesis. Jesus está em Gênesis. Jesus não é do novo, Jesus é do início. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é Deus. Se lá está o início, graça, e aqui está a conclusão de uma etapa chamada arrebatamento, o término,
o cumprimento de uma etapa, o fim de uma estação. Então, Edequel e Gion se chama processo. Eu sou alcançado, coloca para nós aí João 15,16. Eu sou alcançado, João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Não foi uma decisão minha. Tem pessoas que dizem assim, eu vim pela dor, o outro fala assim, eu vim pelo amor. Que conversa boba. Todo mundo veio pelo amor e todo mundo veio por dor. Todo mundo veio por amor, como? Ele me amou. E todo mundo veio por dor. A dor é só diferente, e às vezes algumas dores são maiores, mas nós viemos por dor, irmãos. Eu nunca fumei maconha, nunca cheirei cocaína, e nunca vivi na bebedice. Princípios cristãos, meia boca, mas fui levado desde a infância. Então eu poderia dizer, poxa, eu me converti a Jesus, fui num culto, gostei, levantei minha mão, fui para frente, começou a história. Poderia dizer, eu fui por amor. Eu não tenho essa dignidade. Eu ia para o inferno. Não tinha o que resolvesse o meu problema. O vazio é uma dor. Só se preenche com Gion. João 7 vai dizer que do nosso ventre fluiria rios de águas vivas. Esse rio chamado Gion, essa graça. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tinha capacidade de fazer, mas Ele fez por mim. Então por que o Evangelho não é peso? Por que o Evangelho não é culpa? Aquela história de que, Jeová vai te pegar na curva, Deus vai pesar a mão sobre você. Irmãos, essa mensagem, ela não tem mais parte conosco. Deus não precisa pesar a mão sobre ninguém, Deus só tira a mão, e é o que Jesus disse. Depois não diga que pediu pão e recebeu pedra, pediu peixe e recebeu serpente. Esses dias eu vi lá uma postagem lá que tinha o Lula dizendo que ele, se ele se tornasse um pastor, ele ia ser um cara violento na pregação e tal. Aí entra uma crente na postagem e disse assim, queima ele, Jeová. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso, porque no meu coração eu estou dizendo assim, Jesus, se esse homem, faltando um dedo, se esse homem com capeta do jeito que ele tem, se esse homem perturbado do jeito que ele conseguiu se tornar presidente da república, e ele está conseguindo até hoje convencer alguns que ele é poderoso, imagina um homem desse arrependido, cheio do Espírito Santo, perdoado, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Eu seria o primeiro a ligar, Lula, vem na Reviver fazer 4 noites de avivamento para nós. Mas nós ficamos nesse Deus tirano. Deus não é bom no Novo Testamento e ruim no Velho Testamento. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Estas águas de Gion, eu fluo nela. Então Deus cria, Ele supre. Deus cria, eu administro. Deus cria e eu fluo. Não tem peso. Aqui eu sou alcançado. E Gion significa rompimento, destravamento. É aquelas águas que os caras fazem 6 metros de largura, 30 metros de largura, e constrói uma usina, e de repente a água vai permeando no meio, e de repente ela sai lá na ponta, explode tudo. É uma água violenta. Só Jesus tem esse poder para tirar o homem das drogas, para tirar o homem do pecado, para tirar o homem da sujeira. Só essa água tem poder para mudar a história do homem, libertar ele por dentro e por fora, e tornar ele, como está escrito em 1 Samuel 6, num outro homem. E essa água aqui de Edequel, pastor, vem aqui hoje como teu amigo, companheiro de ministério, pregador, mas eu venho aqui hoje, eu estou terminando, eu venho como um profeta. Eu venho dizer para o Senhor com toda a convicção, que se aqui eu me encontro com Ele, João 14, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver estejais vós também. Se lá eu me encontro com Ele, cumpro a missão e o meu propósito de vida, e aqui eu termino com Ele,
Que tempo que a igreja brasileira e mundial está vivendo? Lá, esse tempo já passou. Obrigado, meu irmão, pode ir, muito obrigado. Dá uma salva de palmas para ele, irmãos. Esse tempo aqui também terminou, pode ir. Depois você chega em casa e digita assim, coloca no irmão Google vai aparecer lá, aí você digita lá assim, ó, Rio Gion e Rio Pison. Aí vai abrir ali uma narrativa do que é esses rios, o que significa esses rios, quando que foram criados esses rios, e depois vai sair comentários no término que esses rios não existem mais. Secaram. Você pega o globo, não acha mais esses dois rios. Terminou. A obra da cruz já foi executada. Ele já me alcançou. Eu não caminho para ser salvo, eu caminho como um salvo. Só que a vida é um processo. Quem é sujo, suja-se. Quem é limpo, limpa-se. Abrão, anda na minha presença e sê perfeito. Sede santo, sede, processo, porque eu sou santo. Aqui já foi concluído. Satanás já foi vencido. A hora que manifesta um demônio, eu me lembro que manifestou um demônio, o demônio falou assim para mim, eu só saio se você chamar o chefe. Eu fui atrás do meu pastor. Meu pastor falou assim, que chefe? Volta lá e fala para o demônio, no nome de Jesus, sai. Voltei e deu certo. E estou pregando até hoje. Um papa aí foi beatificado porque expulsou 2 demônios. Meu Deus, o Tarciano que já expulsou uns 1.500 e ainda tem que expulsar mais alguns. E às vezes tem até alguns aqui escondidos. E às vezes esses demônios não é nem seres espirituais, é algumas pessoas que não entenderam o que Deus está fazendo. Ô louco, pastor, ô louco. Não, você tem que ficar firme. Pedro foi chamado de diabo e ele melhorou depois disso. Ele não desviou porque foi chamado disso. Jesus falou para ele, quer ir também, Pedro? A porta está aberta. Pedro não foi. Tem irmão que você falar isso, ele desvia, xinga você para o resto da vida. Pedro teve coragem de dizer, para onde irei eu, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu sei quem eu sou, mestre. Ganhou 3.000 almas, ganhou 5.000 almas, se tornou apóstolo de Jesus. Se esses rios secaram, então a obra já foi pronta. Pastor Tarciano, aqui está a igreja. Aqui está o futuro da igreja. As águas de Hidekel. O pessoal do louvor pode vir aqui um pouquinho? Então venham para cá. Eufrates, pode ir, Eufrates. Doçura como mel, aleluia. Palmas aí para o varão. Diga assim comigo, Jesus voltará. E eu estarei pronto para viver eternamente com Ele. Diga, mas enquanto Ele não chega, eu preciso entender que nas águas de Hidekel está o meu fluir. Sabe o que significa Hidekel? Aceleração e continuidade. Paulo disse que é de glória em glória. É de glória em glória. Você não pode vir aqui na igreja para ser abençoado. Você tem que dizer assim, eu vou na igreja porque eu já sou abençoado. Ah, eu não gostei da música hoje. Ninguém cantou para você. Dezembro está aí. Quinhentão, compra o convite, vai para São Paulo, para Caimbu. Vai assistir o show do Roberto Carlos, ele canta para você. Tem até uns cantores gospel aí que canta para você. Tem uns que se você pagar 10 conto, eles chegam aqui amanhã com a caravana deles. Eles cantam para nós, nos alegra. O povo grita lá no meio, assovia, canta aquela. Ele canta. A gente precisa entender que aqui eu não sou, Ele é. Aqui não é por força, por violência, é pelo mover do Espírito. Ô pastor Tarciano, vamos pensar, nós dois, comedor de feijão com arroz. Olha o que a bondade de Deus fez, nos deu esposa. Ó a minha aqui. Já está dizendo que o olhar dela acaba logo, já deu.
Ó a tua aqui. Hã? Tem uns homens que eu olho aí, eu falo, Jesus, só Deus para dar uma esposa desse para ele. É verdade, toda panela tem sua tampa. Porque não pode um homem desse com uma mulher dessa. Ou uma mulher dessa com um homem desse. Não pode. Mas Deus foi bom. Deus me colocou lá na Maringá, na Avenida Maringá, te colocou aqui, pastor. Olha tudo que Deus está fazendo. Gente aqui que tocou na árvore, porque aquela árvore é o dízimo, viu? Quando Deus disse, não toca na árvore, ali é o dízimo. É a parte da casa do Senhor. Tem irmão que está sentado aqui numa cadeira que ele nunca ajudou a pagar. Está ouvindo um microfone, um telão que ele nunca deu oferta para nada. Ainda fica criticando. Só que enquanto pessoas fecharam a mão, Deus abriu a mão na vida de pessoas que nem da igreja que está em outro lugar do mundo, para cuidar deste lugar, porque foi uma porta que Ele abriu e Ele cuida dessa porta. Definitivamente venha para as águas de Dequel. Essa é a aceleração da igreja. A igreja nunca ganhou tantas almas como vai ganhar. Pastor, eu não sei o senhor, mas em 2004 eu fiz o maior batismo num dia só. Deus me deu o privilégio de batizar 127 pessoas num dia só. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, 2004, 2021, nós estamos aí há 17 anos depois, e eu estou dizendo para Deus, me dê a oportunidade de batizar 200, 300 pessoas num dia só. Pessoas da sua família que você acha que nunca iria se converter, você até chamou ele de ovelha negra. Tem uns que é ovelha branquela, tem umas ovelhas que não é negra não, é branca mesmo, é ovelha japonesa, entendeu? Gente que é vida torta, e você diz assim, pau que nasce torto, morre torto. É por isso que a gente está cantando carpinteiro, porque ele sabe endireitar, ele sabe lapidar, ele sabe transformar. Pessoas que nunca viriam para a igreja vão vir, sonhos que morreram, coisas que você acha que não dá mais tempo para estudar, não dá mais tempo para viajar, não dá mais tempo para ter tal coisa, vai acontecer no nome de Jesus. É a aceleração de Deus, é a visão de Ezequiel daquela roda, por dentro e por fora, é uma ativação, é algo contínuo, não paro, domingo após domingo eu estou na igreja, dia após dia eu estou na presença dEle, manhã após manhã, eu estou vivendo na palavra, guardado na palavra. Eu acordo pensando no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O ministério prosperará, a igreja prosperará, a família prosperará. Londrina faz bem. O Brasil é terra que mana leite e mel. Você não precisa mudar daqui, você não precisa deixar essa igreja, você não precisa fazer campanha em outra igreja, você precisa estar plantado nas águas de Dequel. É águas que rega essa árvore que é você, a árvore de Deus. Cumprir a vontade é o que diz Moisés: não será vós quem correr atrás da minha bênção. Eu não vou ficar para lá e para cá de igreja em igreja não, eu vou firmar meus pés aqui na restauração, e vai se cumprir o que Moisés disse no poder da palavra, e essas bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançará. Chegou a nossa hora, chegou o nosso ano, chegou o nosso tempo.